Bem-vindos à aula de cálculo 3. Essa é a aula 5, né, o vídeo 5, aonde nós vamos ver seções cônicas em coordenadas polares. Então, desde já, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente já ir esclarecendo. Então, só para a gente recordar, né, que são seções cônicas, então vamos considerar aqui, né, esses cones que tem um vértice comum. Tá bom? A altura deles, né, estão contidos numa mesma reta. Então, quando a gente secciona um cone, né, esse sólido, né, com um plano, então ele forma aqui uma elipse, como vocês estão vendo, pode ser uma parábola e pode ser uma hipérbole. Claro, ele também pode ser uma circunferência, mas aí nessa aula aqui a gente não vai abordar circunferência porque já vimos isso em aulas anteriores. Tá? Então aqui nós vamos abordar apenas a elipse, parábola e a hipérbole. Então vamos considerar um ponto F, né, fixado, onde esse ponto F ele vai ser chamado de foco. Né? Vejam aqui na figura, né? Ele vai ser um foco. E L também vai ser uma reta fixada, que vai ser chamada de diretriz. Tá? Por conveniência, a reta diretriz ou ela será perpendicular ao eixo X ou ela vai ser perpendicular ao eixo Y. Tá bom? Então, dessa forma, essa reta diretriz ela vai ter como equação, né? X igual a D ou X igual a menos D. Né? Y igual a D ou Y igual a menos D. Tá bom? Então, isso é o valor do D, né? O D ele representa isso, tá? O valor da abscissa ou da ordenada onde ela intersecta o eixo X ou Y. Seja E um número positivo fixado, conhecido como excentricidade. Então, só para não confundir, tá? Nessa aula aqui, essa letra E não é aquele número de Euler, não, tá? Ele vai ser uma variável chamada de excentricidade. E aí nós temos que o conjunto de todos os pontos P no plano, né, vai ser tal que a razão entre a distância do ponto P para o foco dividido pela distância do ponto P à reta L vai ser igual a essa excentricidade. Tá? E aí é possível provar o seguinte, que se a excentricidade for menor que 1, então o conjunto de todos os pontos P será uma elipse. Se a excentricidade for igual a 1, então esse conjunto dos pontos P será uma parábola. E se a excentricidade for maior do que 1, aí no caso o conjunto dos pontos P, né, o conjunto de todos os pontos P que satisfaz essa relação, vai ser uma hipérbole. E aí aqui, né, para melhor explicar a figura, tá? Então temos aqui a reta diretriz, que é perpendicular ao eixo X, que também pode ser perpendicular ao eixo Y, tá? E aqui temos o ponto F, né, que vai ser o foco. E aí nós temos, né, o conjunto dos pontos P. Então, a distância de P para F dividido pela distância de P para L vai ser essa excentricidade, tá bom? E aí a gente vai observar essa situação aqui. Eu não vou fazer essa demonstração não, mas é possível provar que isso aqui é verdade. E aí dessa forma é possível provar que as seções cônicas, né, ou seja, a elipse, a hipérbole, a parábola, elas podem ser descritas por essas equações polares aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui. Aonde D é a distância, né, da reta diretriz para o foco, o E é a excentricidade, né, e θ vai ser o parâmetro. Tá? Então isso aí é uma equação polar. E aí lembrando que se E for menor do que 1, então isso aqui descreve uma elipse. Se E for igual a 1, a excentricidade for 1, então essa equação vai descrever uma parábola. E se E for maior do que 1, então essa equação polar vai descrever uma hipérbole. Então vejamos aqui, né, as situações, né, em que ela descreve as elipses, as parábolas e as hipérboles. Tá? Então, por exemplo, né, temos aqui a figura A,
que será a equação polar da elipse, tá vendo? Então, nesse caso, vejam que é menor do que 1, tá? Então, sendo E menor do que 1, nós vamos ter uma elipse. Então, por exemplo, quando a equação polar é igual, né, a E vezes D, né, dividido por 1 menos E vezes o cosseno de θ, né? Onde E é dado, o D também é dado, né, e o θ vai ser o parâmetro. Então, veja que a reta diretriz ela é perpendicular ao eixo x, tá? Quando eu estou usando o cosseno, então ele vai ser sempre perpendicular ao eixo x. E esse sinal de menos vai sempre acompanhar esse sinal de menos aqui, tá bom? Então significa dizer que se x, né, se a reta diretriz estiver na parte negativa de x, então aqui vai ser negativo. E aí veja o que é que acontece, né? O foco, né, que nesse caso aqui eu estou usando como foco a origem, né, ele fica próximo do vértice esquerdo, né, da elipse, tá bom? Já olhando aqui na letra B, veja que a reta diretriz está na parte positiva do eixo x, né? Então, aqui fica positivo, tá? Então, isso aqui já fica como uma descrição, tá? De vocês poderem identificar a elipse, tá certo? Esse sinal de menos indica se a reta diretriz está na parte positiva ou na parte negativa, tá? Então, se for menos, ela está na parte negativa. Se for mais, ela fica na parte positiva. Se eu estiver usando o cosseno, quer dizer que a reta diretriz é perpendicular ao eixo x, tá bom? E agora aqui o exemplo quando a gente está usando a equação polar, o seno, tá? Então, quando uso o seno, veja que a reta diretriz ela é perpendicular ao eixo y. E aqui, quando é menos, é porque a reta diretriz está na parte negativa do eixo y. Quando é mais, tá vendo? Então, ela está na parte positiva, tá? E aí vejam também que aí o eixo maior da elipse, né, é sempre perpendicular à reta diretriz. Então, para vocês terem uma noção, sempre que precisar de fazer o esboço, né, do gráfico, né, da elipse, no caso. Vejamos, né, que nesse caso a excentricidade é igual a 1. Então, a equação polar ela vai descrever uma parábola, tá? E aí ela segue a mesma regra que nós vimos para a elipse. Então, quando eu estou trabalhando aqui com o cosseno, quer dizer que a reta diretriz ela vai estar perpendicular ao eixo x. Ó. E como aqui vai estar um sinal de menos, então a reta diretriz vai estar na parte negativa do eixo x. E aí, nesse caso, veja que a parábola ela vai ter a concavidade voltada para a direita, né? Tá bom? E aqui, quando a reta diretriz está na parte positiva do eixo x, ó, a concavidade da parábola vai estar voltada para o lado esquerdo, né? E aí, seguindo também a mesma ideia que foi dada, né? Antes, né? Como eu estou trabalhando com cosseno, a reta diretriz ela é sempre voltada para o eixo... Desculpa, a reta diretriz ela é perpendicular ao eixo x. E aqui temos a equação polar usando o seno, tá? No caso, a reta diretriz, né, como é o seno, a reta diretriz vai estar na parte, né, vai ser perpendicular ao eixo y, e como aqui tem um sinal de menos, quer dizer que ela está na parte negativa. Então, nesse caso, a parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Tá? E já aqui é positivo, então quer dizer que a reta diretriz está na parte positiva do eixo y, né? Então a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E veja que em todas as situações a excentricidade é sempre igual a 1. Por fim, vamos observar para quando a excentricidade aqui é maior do que 1, então nós temos a hipérbole, né? Então veja que aqui estamos trabalhando com o cosseno. Então, a reta diretriz vai ser perpendicular ao eixo x. Então, como aqui é menos, a reta diretriz vai estar na parte negativa do eixo x. Vejam que, como aconteceu com a parábola e com a elipse, a reta diretriz ela é construída de forma que ela não intersecte a cônica, né? Então, nesse caso aqui, a reta diretriz ela fica entre as curvas, né, da hipérbole. Veja, né? Olha aqui nesse exemplo B, né, na figura B, tá? A reta diretriz está na parte positiva do eixo x, tá bom? Consequentemente, o foco, né, ela vai estar à esquerda, né? Aqui o foco está à direita, tá bom? O cosseno, né, como a equação polar com cosseno, a reta diretriz é perpendicular ao eixo x, e aqui é positivo, então
também vai ser positivo aqui, né? Vai estar na parte positiva do eixo X, né? A reta diretriz, tá bom? E temos aqui a equação polar da hipérbole, né? Utilizando o seno, né? Então a reta diretriz vai ser perpendicular ao eixo Y. Como aqui é negativo, né? Eu acabei colocando a figura em cima do eixo Y. Aí pode pensar que isso aqui é mais, tá? Mas aqui é menos. Então a reta diretriz está na parte negativa do eixo Y. Então tá aí a hipérbole, tá bom? E aqui é para quando ele é positivo. Ó. Então, ou seja, a reta diretriz, né, está na parte positiva do eixo Y. Tá? E aí segue a mesma ideia. Então, quando vocês forem, né, identificar qual é a equação polar, aí primeiro passo é verificar se a reta diretriz ela é perpendicular ao eixo Y ou ao eixo X. Se for o eixo Y, aqui é o seno, né? Se for o eixo X, aqui é o cosseno. Se a reta diretriz estiver na parte positiva do eixo, então aqui é mais. Se estiver na parte negativa, então aqui vai ser menos, tá bom? E aí para saber se é uma elipse, parábola ou hipérbole, é só identificar a excentricidade. Se a excentricidade for menor do que 1, né, ele é uma elipse. Se a excentricidade for igual a 1, é uma parábola. E se a excentricidade for maior do que 1, vai ser uma hipérbole. Tá bom? E veja que diferente das equações cartesianas, onde as cônicas, né, as seções cônicas, elas são definidas a partir, né, de dois focos, aqui ela é definida utilizando um foco e a reta diretriz. Mas os elementos que a gente consegue identificar em equações cartesianas é possível serem identificadas em equações polares, né, se caso sejam necessárias. Exemplo 1. Encontre uma equação polar para uma parábola que tem seu foco na origem e cuja diretriz é a reta y igual a menos 6. Né? Então, só do enunciado já dá para a gente pegar várias informações. Né? Por exemplo, como ele é uma parábola, isso quer dizer que é igual a 1, a excentricidade é 1. Tá? E ainda temos que a reta diretriz é y igual a menos 6. Então, isso quer dizer que ela é perpendicular ao eixo y. Então, significa que na equação polar, né, das seções cônicas, entre o seno e o cosseno, nós vamos usar o seno. E como ele passa na parte negativa, então, na parte negativa de y, né? Então quer dizer que essa reta ela corta, né, na parte negativa, então vai ser o sinal de menos ali no denominador, tá bom? Então, dessa forma nós temos que E é igual a 1, o D é igual a 6, né, que é a distância, né, da reta diretriz até o foco, onde o foco é a origem, tá bom? E aí, com essas informações, dá para a gente identificar qual é o formato, né, dessa reta diretriz, né? Então, é uma parábola, como a questão já diz, onde é igual a 1. A reta diretriz é perpendicular ao eixo y, cortando o eixo na parte negativa. Então, é aquela figura C, né, da parábola. Está aqui. Então, ela tem esse formato. Nós já sabemos o valor de E e já sabemos o valor de D. Então, é só substituir aqui nessa equação. E aí, assim, a gente encontra a equação polar dessa parábola. Tá? É R igual a 6 sobre 1 menos o seno de θ. Exemplo 2. Uma cônica é dada pela equação polar R igual a 10 sobre 3 menos 2 cosseno de θ. E aqui ele pede para encontrar a excentricidade, identificar a cônica e localizar a diretriz, né? E por fim esboçar essa cônica. Então, só de olhar essa equação aqui, polar, já dá para a gente tirar algumas informações, tá? Por exemplo, como eu estou com cosseno aqui, quer dizer que a reta diretriz ela é perpendicular ao eixo X. E como tem um sinal de menos aqui, quer dizer que a reta diretriz ela passa na parte negativa do eixo X. Tá bom? Aí agora falta só encontrar a excentricidade para saber quem é a cônica e a distância, né? E a distância D, né? Para saber qual é a posição, né? Qual é o ponto do eixo X que
a reta diretriz, né, corta o eixo x, tá bom? Então vamos fazer aqui o cálculo. Então, significa dizer que essa equação aqui, ela tem essa forma aqui, né, de E vezes D sobre 1 menos E vezes o cosseno de θ, tá? Que essa é a forma da equação polar de uma secção cônica, tá? Que é perpendicular ao eixo x e que passa na parte negativa do eixo x, tá bom? Então, eu estou igualando isso daqui à equação polar que foi dada, tá bom? Então, vejam, olhando o numerador, né? Então, vejam que o numerador é 1 menos E vezes o cosseno de θ. Então, a gente tem que encontrar esse 1 aqui. Como aqui tem 3, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, tá? Para que aqui se torne 1. Então, quando eu faço essa divisão, o numerador fica 10 terços e o denominador fica 1 menos 2 terços do cosseno de θ. E ainda olhando aqui o denominador, tá? E comparando com esse, veja que a excentricidade, né, multiplica o cosseno. Então, quer dizer que a excentricidade aqui é 2 terços. Tá? Então, por ser 2 terços, né, ou seja, já temos aqui, né, que E é menor do que 1. Opa, só um instante. Então, como E é menor do que 1, então nós estamos falando de uma elipse. Vou escrever aqui, elipse. Pronto. Então, já sabemos que é uma elipse, né? A partir disso daqui, né? Desse ponto aqui. Agora, em seguida, o numerador é um produto de dois fatores, né? Onde um dos fatores é a excentricidade, que nós já conhecemos, que é 2 terços, e o outro fator é a distância da reta diretriz para o foco. Então, vamos pegar 10 terços e fatorá-lo, né? Onde um dos fatores tem que ser 2 terços. Então, quando eu faço essa fatoração, 10 terços eu escrevo como sendo 2 terços vezes 5. Então, já sei quem é D. D é 5, tá? Ou seja, a reta diretriz ela vai ter como equação, né, x igual a menos 5, né? Essa daqui é a diretriz. Vou escrever aqui, diretriz. Pronto. Então, com essas informações, a gente já consegue esboçar, né, as informações do gráfico. Né? Então, temos aqui E, que é igual a 2 terços, né, que é menor do que 1, e a diretriz, que é x igual a menos 5, né? Ou seja, o valor de D é 5. E assim, nós temos o esboço do gráfico. Né? É uma elipse, aqui a reta diretriz passando, que é perpendicular a x na parte negativa, tá certo? E aqui está a nossa elipse com foco na origem. Exemplo 3, ele pede apenas para esboçar essa cônica aqui. Tá? Então, também já podemos, a partir daqui, encontrar algumas informações, né? Como é seno, então significa que a reta diretriz é perpendicular ao eixo y, e como aqui tem um sinal de mais, quer dizer que a reta diretriz ela passa pela parte positiva do eixo y. Tá? Então, com isso, nós temos que essa reta aqui, né? Essa secção cônica, ela tem como formato, né? A equação dela tem como forma, né? E vezes D sobre 1 mais E vezes o seno de θ. Tá? E aqui a gente vai igualar e encontrar, né? Igualar as duas equações, né? As duas expressões, e aí identificar E e identificar o D. Então, está aqui, né? Igualei. Então, veja que aqui como tem 1 e aqui é 2, então eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. Então, quando eu divido, né? 12 por 2 dá 6, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, a equação fica dessa forma aqui. Veja que o número que multiplica o seno é a excentricidade. Então, a excentricidade aqui é 2. Então, como a excentricidade é 2, né, eu tenho que E é igual a 2, né? Isso aqui é maior do que 1. Então, isso quer dizer que eu estou falando de uma hipérbole, né? Hipérbole. Tá? Temos aí a nossa hipérbole.
E aí aqui em cima, né, onde está o numerador, ela é a excentricidade vezes d. A excentricidade a gente já sabe que é 2. Então vamos fatorar esse 6, onde um desses fatores tem que ser 2. Então ele fica desse jeito aqui, 2 e 3. Então dessa forma a gente encontra o valor do d, né? O d aqui vai ser 3. Então, dessa forma, temos aqui a hipérbole, tá bom? Temos aqui a nossa hipérbole. O E, que é igual a 2. O Y, né, que é a reta diretriz, né, ela vai ter como equação Y igual a 3, porque como aqui é positivo, então ela está na parte positiva do eixo Y. E está aqui a equação da nossa hipérbole, tá bom? E aí, com isso daqui, você já pode encontrar todos os pontos, né, dessa equação. Exemplo 4, se, né, a elipse, né, então ele já diz aqui que é uma elipse, está aqui, né, essa equação, ela gira por um ângulo π/4 ao redor da origem, encontre a equação polar e trace a resultante. Tá? Então, se ela gira em torno da origem, que é o foco dela, né? Aqui o foco é a origem, né? Se ela gira em torno da origem π/4, então significa que o parâmetro será θ menos π/4. Então essa aqui já é a equação polar dessa elipse aqui que está girando ao redor da origem, que é o seu foco, né? O foco aqui dela é a origem, sob um ângulo π/4, né? No caso no sentido anti-horário, então vai ser o sentido positivo. Então fica, né, só substitui então aqui o parâmetro, né, por θ menos π/4. Então dessa forma aqui nós já sabemos que o E é 2/3, né, que é menor do que 1, que é uma elipse. O X é menos 5, né, que já resolvemos. E aqui eu apresento para vocês a equação, né, desculpa, o esboço do gráfico, tá bom? Então, nós temos aqui, deixa eu passar aqui nessa cor verde, né? Então, nós temos aqui que o foco dela está aqui, né, na origem. Então, aqui ela está sob um ângulo 0 graus, ou 0 radianos, né? 0 radiano. E aí, quando ela faz esse giro, né, tá aqui. Aí aqui ela passa a tá sobre um ângulo π/4. Opa. No caso é aqui, né? Temos aqui esse ângulo que é π/4 radianos. Bem, gente, então aqui a gente encerra essa aula sobre seções cônicas em coordenadas polares. Mais uma vez eu reforço que as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no ambiente para a gente ir esclarecendo. E até o próximo vídeo.